Bom, visto isso, né? Tem duas coisas dessa apresentação, assim, que eu acho que desmontam completamente qualquer argumento que a Beyoncé não é feminista. Vocês podem não gostar dela, podem achar que ela é uma serva do capital, podem achar o caralho. Mas você ser uma mulher negra e entrar no principal show, no principal evento esportivo, do centro do capitalismo, caracterizada como Pantera Negra, no momento em que o país vivia uma tensão racial extremamente profunda, foi bem ali, na época que estava explodindo o Black Lives Matter, isso é uma potência que não tem teórica que tenha, né? E diferente, como a Joana estava dizendo antes, esse foi um show que a Beyoncé pagou caro, pagou bem caro, né? Porque teve toda uma perseguição e um boicote à obra dela, que veio depois dessa apresentação, e que veio depois dessa apresentação porque, primeiro, os Panteras Negras estão longe de ser queridos pelos Estados Unidos, é muito recente, né? A organização dos Panteras, ela se deu por extinta de vez no final ali dos anos 70, foi muito rápido, inclusive o FBI teve toda uma articulação para eliminar a organização dos Panteras Negras, foi rapidamente, e é muito recente, existe um legado muito grande dos Panteras que a todo momento é, né, silenciado e bombardeado. Então, quando você faz isso que a Beyoncé fez, porque essa estética é uma estética diretamente relacionada com os Panteras, as meninas que estão aí acompanhando as nossas leituras, a gente tem um curso auto-organizado para negros e negras sobre os Panteras Negras, devem lembrar como essa estética é uma estética que os Panteras vão trazer também como uma ferramenta de luta, né? Então não tem como você dissociar nos Estados Unidos várias pessoas negras vestidas de couro e preto da figura política dos Panteras, né? E isso fala muito alto sobre a importância não só da Beyoncé, mas especificamente da Beyoncé, e aí, né, eu também tenho as minhas paixões nesse sentido. A gente nem gosta dela. A gente não gosta dela, pouco, quase nada. Mas nesse sentido específico de estar trazendo uma mensagem importante, que é tanto uma mensagem de afrontamento mesmo com a hegemonia branca, o Super Bowl é um espaço cultural da hegemonia branca, quanto, ao mesmo tempo, de autoafirmação e de autodefinição da comunidade negra, né? O feminismo que a gente defende tem muito a ver com isso, né? Então, dizer que a Beyoncé não é feminista me parece um pouco deslocado, inclusive, da compreensão do que seja feminismo. Mas aí, depois dessa minha defesa apaixonada da Beyoncé, porque eu apoio muito por causa disso também, onde é que vocês tiram essas ideias de Beyoncé feminista? Uai, que ela tá dizendo que é? Ela que disse. Por que vai tirar a carteirinha dela? Ela disse. A gente segue para entender como que isso tudo que a Joana explicou agora, que a gente está chamando de tradição diva, está diretamente relacionado com uma perspectiva de autodefinição das mulheres negras e como uma estratégia de resistência dessas mulheres, né? Então, pode seguir, Lucas. Então, a gente vai ter aí um legado muito importante, que é o que a gente chama de legado do blues. O blues, especialmente nos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30, foi o momento ali de cultura em que as mulheres negras tiveram a oportunidade de colocar as suas vivências e as suas experiências de forma mais ampliada para a comunidade norte-americana, né? Diferente do que aconteciam com as mulheres brancas, essas mulheres elas não estavam dentro das academias. Aqui nessa época nos Estados Unidos já existia inclusive um arco de mulheres trabalhando pelos direitos das mulheres na perspectiva política, como a gente viu lá nas primeiras aulas, vocês lembram, né? Das sufragistas norte-americanas e etc. Para as mulheres negras, esse espaço era um espaço que não estava colocado, né? Para quem não é da Emancipa Mulher, uma das críticas grandes que a gente faz ao movimento sufragista é que o movimento sufragista, embora seja sim um movimento importante de reconhecimento feminista, muitas sufragistas eram contra o voto dos negros. É importante a gente lembrar disso, né? Então, o movimento do sufrágio foi importante, as sufragistas têm a sua participação importante na história do feminismo,
mas era um movimento feminista racista. É importante a gente lembrar... Um movimento de mulheres racistas. Era um movimento, não era nem feminista ainda, era um movimento de mulheres brancas burguesas bastante racistas, porque elas eram contrárias. Apesar de se chamarem sufragistas, elas eram contrárias ao voto das pessoas negras, que é bastante contraditório do próprio movimento delas. E no que pese tivessem sufragistas negras, né, a gente viu a história da Sojourner, por exemplo, mas ela não é a única, elas ainda estavam muito inseridas num espaço de silenciamento e de invisibilidade. O blues vai colocar para essas mulheres uma perspectiva de autodefinição muito importante, né? E aí tem duas teóricas norte-americanas, a Patricia Hill Collins e a Angela Davis, que vão descortinar um pouco isso, principalmente através da figura de três cantoras, né? A Bessie Smith, que é um pouquinho conhecida entre nós aqui, a Ma Rae e a Billie Holiday, que é a mais conhecida delas, né? Então, se a gente pegar e observar as letras dessas canções e a maneira com que essas mulheres se portavam, inclusive no palco, a gente vai perceber que ali tem uma narrativa muito potente de mulheres. Então, essas mulheres cantavam o que não era permitido escrever. O registro, né, das lutas e do cotidiano e das vivências das mulheres negras nas Américas, e aí a gente aqui está falando especialmente de mulheres norte-americanas, vem na música, né? Então a música, o corpo é um instrumento muito potente, especialmente para as mulheres negras, para que elas possam repassar, e aí tem a ver também com tradição oral, né? A tradição oral é uma característica importante entre as comunidades negras, para que elas pudessem repassar para outras mulheres a perspectiva de empoderamento e de autoafirmação, né? Então, esse legado, ele vai ser repassado para cantoras negras e ele não vai ficar restrito ao blues, né? O que essas mulheres vão trazer nas suas canções, nas suas letras, lá na década de 20, de 30, vai ser refeito mais tarde, nos 90, nos 2000, também por mulheres negras. E essa tradição durante um período muito significativo de tempo, e até hoje isso pega bastante, principalmente na academia, essa tradição do legado do blues, ele não vai ser reconhecido como uma potência intelectual, né? Porque a noção de ciência, a noção moderna de ciência não contempla mulheres cantando, né? Mulheres negras cantando, menos ainda. E esse é um outro motivo pelo qual a gente tem tanta paixão por uma aula como essa, por um projeto como esse, assim, porque a gente é uma maneira da gente reconhecer essa produção intelectual que, por causa da organização hierárquica de produção de conhecimento, ficou restrita a homens, né, a população branca, especialmente a homens brancos durante muito tempo, porque afinal de contas o cânone acadêmico era o lugar da tradição. O que a gente está propondo é isso. Essa tradição de produção de conhecimento, de narrativas, ela existe em outros lugares e a música é um lugar onde mulheres, especialmente mulheres negras, conseguem fazer essa produção. Então, é desse lugar que a gente estuda e analisa o divismo. E aí, para as mulheres, para a música especificamente nos Estados Unidos, a gente está falando de blues, mas também tem uma tradição literária, e mesmo a tradição literária, ela não vai ser reconhecida como produção intelectual, não é? Então, a Patrícia... Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, por exemplo, é uma ótima forma da gente ver, né? Agora, em 2017, é que ela tem entrado como leitura obrigatória para os vestibulares, e que é bom, porque aí a gente acaba tendo algum tipo de reconhecimento, né, do que essa mulher fez e escreveu como potência intelectual. Você desloca a ideia do intelecto estar cerrado, né, dentro dos grandes salões acadêmicos. Então, a Patricia Hill Collins e a Angela Davis, elas vão traçar a Angela Davis com mais profundidade num livro que se chama Blues Legacy, que é o legado do blues, que infelizmente só tem em inglês. Eu tenho o PDF dele e posso passar para vocês se vocês quiserem, mas ele só não foi traduzido ainda, em que ela vai narrar a trajetória dessas três mulheres, da Ma Rae, da Bessie Smith e da Billie Holiday, que são aí a Santíssima Trindade do blues norte-americano, e chega pra gente aqui no Brasil às vezes meio deturpado, né? O jazz e o blues parece que é música de branco, não é.
mais uma vez, é daquelas coisas que a gente chama de apropriação cultural. Então, é isso que a gente chama de apropriação cultural. As pessoas elas vão lá, pegam um troço que tem uma potência, que tem um significado para uma comunidade, retiram o significado e a potência que existe para essa comunidade e, não suficiente, apagam e invisibilizam a história dessa potência, que é o que acontece para nós com o blues, com o jazz um pouco, né? Bossa nova, gente. A bossa nova toda é organizada dentro dessa lógica de apropriação cultural. Mas enfim, o blues especificamente... Tá liberado gostar de bossa nova, tá? Mas tem essa crítica. Tá liberado. O blues especificamente nos Estados Unidos tem essa característica de ser um lugar de produção de conhecimento, de produção intelectual, de narrativas das comunidades negras e especificamente das mulheres negras. Daí a gente vai ver como esse legado ele foi repassado em 3 clipes, tá? Então eu vou deixar a gente primeiro ver o primeiro, o da Kelsey, e aí depois a gente discute um pouquinho eles. Queria trocar com vocês também, pra gente não ficar aqui só falando. Depois a gente vê os outros 2 e tenta meio que compreender como que essas mulheres, mulheres negras, elas estão se utilizando da cultura, da produção musical para traçar as suas próprias narrativas, né? Compreendendo, inclusive, a própria produção. Porque a gente está falando desse espaço, a gente está falando de música, está falando de produção cultural, e a gente está falando especificamente de uma tradição que a gente chama de divismo no pop, mas que a maneira com que essas mulheres vão articular as narrativas de empoderamento, autoafirmação, etc, elas vêm muito das mulheres negras, né? Eu tô falando aqui de 20 e 30, a Madonna é bem posterior a isso. Entre a gente começar a pensar na tradição do divismo como algo que é melhor representado pelas divas pop, que são os videoclipes que a gente está vendo, porque afinal de contas o videoclipe é um fenômeno da nossa era, né? Billie Holiday não está produzindo, está cantando ao vivo, não está produzindo videoclipe. Tem essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Teve toda uma escalada de artistas que se utilizam justamente desse tipo de questão. Acho que uma das mais famosas dela é a Tina Turner, né? A Tina Turner através da música, através da música que ela se afirma não apenas como mulher negra, mas como mulher livre do ex-marido, que era um marido abusador e violento. E a Tina Turner é interessante porque ela era com o Ike Turner, eles tinham o Ike e Tina, né, que era a dupla e tal. E era um tipo de um bebop, tá? Quando ela rompe com ele, ela tem quase 50 anos já, certo? Uma mulher madura, e ela chega na gravadora e declara que quer ser uma artista de rock. E todo mundo fica um pouco apavorado, diz, o que essa louca quer ser artista de rock? E ela realmente se lança, é uma mulher negra que passou uma vida inteira sendo abusada pelo marido, também um homem negro, que se emancipa, né, aos 50 anos de idade, e a partir dos 50 anos de idade constrói uma carreira indiscutivelmente poderosa como uma das grandes divas do rock. É uma coisa impressionante, assim. Então a Tina Turner tem lugar nesse panteão. A Whitney Houston tem uma história um pouco mais sofrida, mas muito parecida com a Tina Turner no contexto de abuso, mas infelizmente não conseguiu dar essa volta. Então até inclusive a produção da Whitney, ela é menos emancipadora do que a das outras, né? Tem algumas divas que tem uma produção que não é tão subversiva quanto essas que a gente está falando. A Whitney é uma delas. Mas ali do lado da Whitney está a Grace Jones, que é um fenômeno da cultura. Grace Jones, de dentro dessa noção de divas, ela conseguiu um feito que poucas conseguiram fazer, que foi sem recorrer ao feminino enfatizado, porque a Grace Jones se apresentava, ela precedeu a Gaga em 3 décadas. A Grace Jones fazia o tipo de choque que a Lady Gaga faz na década de 80, certo? Então ela não sucumbia tanto às normas tradicionais do feminino, mas ainda assim era uma diva que representava aí uma subversão e uma ressignificação do que significa ser mulher de forma muito potente. Ela era muito atlética. Desculpa, a Grace Jones, ela era careca, então todo esse choque, né, que a gente, a Lady Gaga chocou o mundo. A Grace Jones já tinha feito isso aí uns 30 anos antes e não teve esse bolo todo. Será por quê que não teve esse bolo todo? Será porque botamos o TLC também, que a TLC de novo são super precursoras, inclusive sem o TLC não haveria Beyoncé. O TLC era uma banda que, apesar de não usar a palavra feminismo, era indubitavelmente feminista. Não tem absolutamente nenhuma dúvida de que o TLC estava fazendo um trabalho de produção de conteúdo que era especificamente para a emancipação das mulheres. O clipe que a gente vai ver agora, inclusive, é o clipe de Unpretty,
que é Não Bonita, que é uma música na qual ela se constrói, na letra da música está construído justamente isso. Ela fala, você pode comprar um nariz novo, pode comprar toda a maquiagem da MAC, mas quem você pensa que você é para se sentir tão feia assim? Foi imprescindível na minha adolescência crescer ouvindo isso. Muito importante. Então, daí claro, temos a Rihanna, que é a pessoa mais importante do mundo. Quem ousar discutir isso comigo vai levar, porque não tem pessoa mais importante do planeta Terra do que a Rihanna. Lá em Harvard, sendo fina. A Rihanna, tudo que ela fala, não tem nem como falar, não vou falar da Rihanna, tá? Porque é muito E depois temos a Nicki Minaj. Então essas três estão aqui, TLC e a Nicki Minaj, são os 3 clipes que estão selecionados. E estes 3 clipes específicos das 3 estão selecionados aqui por causa dessa tradição de autoafirmação que a Winnie estava falando, que a Patricia Hill Collins e a Angela Davis falam bastante a partir do legado do blues. I'm Pretty, né? Que a gente vai ver agora, e vai parar e comentar um pouquinho. Pound the Alarm, da Nicki Minaj, que é uma festa, que é muito bacana. A música é uma festa, dá pra levantar e dançar se quiser, tá? E passa em Port of Spain, que é de onde ela celebra a cultura local, né? Ela está se autoafirmando como mulher negra caribenha e não apenas norte-americana. E o Bitch Better Have My Money, da Rihanna, no qual ela ressignifica a noção de quem é o bitch da história, né? E as mocinhas brancas, eu peço calma nesse clipe, tá? Porque tem sororidade sim nesse clipe, se alguém duvidar a gente vai explicar por quê. Então todas as mocinhas brancas segurem as marimbas quando a gente estiver vendo o Bitch Better Have My Money.